Ok? Perfeito, então. Vamos lá. Vamos dar continuidade aí ao que a gente vem tratando nos últimos dias. Hoje nós continuaremos o assunto da nossa última aula assíncrona, né, que são os intervalos de confiança. Só que hoje eu vou partir para uma distribuição que tem uma importância muito prática para a gente, que é a distribuição T-de-Student, né? Até então a gente tem trabalhado aí com a distribuição normal padrão e com a distribuição normal e a distribuição normal padrão. E agora pinta na jogada aqui para a gente essa distribuição T-de-Student. Então a gente vai ver, né, em quais circunstâncias ela acaba sendo interessante para a gente, né? E volto a repetir para vocês que é uma distribuição de extrema importância, né, para qualquer estudo que a gente vai fazer dentro do campo estatístico. Então vamos lá. Para que a gente possa seguir, eu vou só retomar aquilo que eu tratei com vocês na nossa última aula. Vou trazer aqui um intervalo de confiança ainda lá com a distribuição Z, né, que é quando você tem um desvio padrão conhecido, né? Isso aqui que caracteriza para nós a possibilidade de se utilizar a distribuição Z para fazer o intervalo de confiança. O que acontece? O que é esse desvio padrão conhecido, pessoal? Eu sempre tenho comentado com vocês, né, que pelo fato de a representação do desvio padrão é, aqui dessa forma como sigma não ser algo que a gente vai conhecer, né? Por quê? Porque é um parâmetro populacional e geralmente a gente não explora a população inteira, né, para obter esse parâmetro. Mas o que acontece, né? Os estatísticos foram vendo que, por exemplo, quando você considera uma amostra, né, com N maior ou igual a 30, né? Outros livros vão trazer para você maior ou igual a 40. Outros, né, eu já encontrei livros falando N maior ou igual a 50. Assim, não tem um consenso, né, claro entre os estatísticos, não. Mas geralmente o que aparece mais é esse daqui, ó. Um N maior ou igual a 30, você pode considerar que um desvio padrão, né, obtido a partir de um tamanho amostral igual a esse daqui, ó, pode ser considerado já, né, um parâmetro populacional, certinho? Então essa é a ideia, né? Geralmente quando as pessoas vão acumulando informações ao longo do tempo, ou você tem uma amostra grande para se calcular esse desvio padrão, a gente denomina não mais de desvio padrão amostral, muito embora ele venha de uma amostra, mas sim como desvio padrão populacional. Por quê? Porque já é uma estimativa muito próxima daquilo que é o verdadeiro desvio padrão, tá? Então, essa que vem a ser a ideia. Vamos lá, então? Vamos fazer aqui, ó, uma análise. Eu coloquei 3 passos aqui para a gente seguir, né? 3 passos que são importantes. A partir do momento que você começar a praticar isso daqui, você nem enxerga mais essas fronteiras que aqui estão. Então, o primeiro passo aqui, ó, eu tenho, né, a proposição daquilo que você já conhece, né, acerca da sua população. Então, vamos lá. Aqui eu coloco assim, ó, o rendimento de um processo químico está sendo estudado. De experiências prévias, ou seja, de dados acumulados, né, com esse processo, sabe-se que o rendimento é normalmente distribuído, ou seja, segue a distribuição normal e apresenta aqui, ó, um sigma igual a 3, né? Então, esse é o desvio padrão dele, a partir desses dados acumulados. Sabe-se ainda que, historicamente, ó, outra vez, né, fazendo menção a esse fato de ser dados acumulados ao longo do tempo, o processo apresenta uma média histórica de 93%. Então, essa média histórica aqui, ó, a gente toma ela como sendo o nosso mizinho, tá? Aí vamos lá, o passo 2, né? Para verificar se o processo está sob controle estatístico, o engenheiro responsável decide investigá-lo durante os próximos 5 dias. Como resultado, tem-se que os últimos 5 dias de operação da planta resultaram nos rendimentos percentuais de. Então, ele obteve aqui, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia. Então, ele realizou aí, ó, uma amostragem de 5 dados.
Aí você pode falar assim para mim, poxa, Natal, mas eu tenho só 5 dados, né? Esse número de dados aí não nem perto de 30. Eu posso utilizar a distribuição Z? Sim, você pode utilizar a distribuição Z. Por quê? Porque o seu desvio padrão, ele é conhecido. Embora os seus dados aqui, ó, a sua amostra seja pequena, né, o seu desvio padrão é conhecido. E ele afirma, né, que esses valores, né, são normalmente distribuídos. Lá naquela parte do teorema central do limite, eu mostrei para vocês que qualquer tamanho de amostra vindo de uma distribuição normal também segue a distribuição normal. Então, beleza. Vamos em frente. Aqui agora vem o passo 3. Ó. Encontre um intervalo bilateral de 95% de confiança para o rendimento médio verdadeiro e conclua se mantém a média histórica MI de 93% de rendimento. Então, qual que é a ideia principal aqui, pessoal? Eu vou atuar sobre esse meu processo aí, né, retirando amostras para ver o que essa amostra me responde em termos de intervalo de confiança, né, para eu avaliar se esse valor MI aqui, ó, histórico, está ou não dentro desse intervalo de confiança, né? Então, essa é a decisão que a gente tem que tomar. Se tiver fora, eu tenho que fazer uma intervenção sobre o meu processo. Se estiver dentro, a gente diz que ele está sob controle estatístico. Então, vamos lá no Minitab para a gente poder fazer esse intervalo de confiança aí. Eu coloquei os dados aqui na planilha, né, enviei para vocês têm elas aí também, essas planilhas que eu vou utilizar. Para poder construir um intervalo, eu vou vir aqui estatísticas básicas, teste Z para uma amostra. Os meus dados, né, eles estão em colunas aqui, não estão resumidos. Então eu vou jogar aqui, ó, o C1, desvio padrão conhecido é igual a 3, foi o que ele informou para a gente. E nós vamos fazer um intervalo de confiança a nível de confiança de 95%. Né? Eu vou deixar essa opção marcada aqui no Minitab, que é essa opção que me retorna um intervalo de confiança bilateral. A hora que a gente entrar em teste de hipótese, a gente vai começar a mexer mais com as outras possibilidades aqui. Mas os intervalos de confiança que nos interessam no curso são apenas esses, né, bilaterais. E como a mesma janela que eu faço o teste de hipótese é aquela que eu obtenho o intervalo de confiança, então a gente fica dependente disso daqui, tá? Mas é só não marcar essa opção, ó, que aí tá tranquilo. Bom, vem aqui, ó, fiz lá o intervalo de confiança, ó, intervalo de confiança a 95% de confiança, e aí, ó, você vai ver, né, que ele vai de 87,85 até 93,11. Ou seja, aquele valor de 93, ele está aqui dentro desse intervalo. Então, nessas circunstâncias, nós podemos dizer que esse processo está sob controle estatístico, tá? Você não tem que fazer intervenção nenhuma sobre ele. Qual que é a confiança que eu tenho nessa afirmação minha? 95%. Então, nós dizemos que estamos 95% confiantes de que a verdadeira média, né, se encontra dentro desse intervalo de confiança que aí está, né, que nós calculamos a partir dessas 5 medidas aqui. Então, foi isso que eu apresentei para vocês aí, né, nas nossas últimas aulas. Construir esse intervalo de confiança para tomada de decisão, né, de uma forma bem prática aí, e que aparece muito do ponto de vista industrial. Bom, agora, pessoal, o que acontece? Ó? Em algumas circunstâncias, a gente não conhece esse desvio padrão, ou você não tem esses dados históricos, né, que te permite fazer esse cálculo. Você não tem uma amostra, né, com 30 elementos ou mais, ou não tem essas informações para caracterizar o desvio padrão do processo como sendo um desvio padrão populacional. A partir disso, então, daqui a pouco eu vou falar de qual cientista que acabou desenvolvendo essa distribuição aqui. A gente passa a utilizar o que? A distribuição T de Student. Então, ela é uma distribuição que ela serve para que nós
consigamos trabalhar com amostras pequenas, ao invés de utilizar a distribuição normal, que só pode ser aplicada quando o seu N é maior do que 30, né, maior ou igual a 30, ou você conhece o desvio padrão do processo. Aqui não, aqui você pode trabalhar com amostras menores, né? Que essa distribuição que aqui está, ela corrige para nós essa qualquer desvio, né, que possa acontecer em relação ao tamanho da amostra. Coloquei aqui para vocês, ó, a expressão, né, que determina essa curva que está aqui nesse gráfico à esquerda. Então eu tenho várias curvas aqui que é determinadas por ela, ó. Essa primeira, a segunda e a terceira. Essa daqui, ó, é a distribuição normal que eu coloquei aqui para vocês compararem, né, com a distribuição T-de-Student. Então, essas três primeiras curvas aqui, ó, as três mais baixas, né, são curvas T-de-Student, e a última é a distribuição normal que a gente já conhece. Então, vocês vão ver que essa distribuição T-de-Student, ela é um pouco mais baixa, né, e ela se prolonga, né, mais em termos de achatamento, digamos assim, com relação à sua aparência aí no gráfico. Essa função aqui, pessoal, t de student, ela depende de x, né, ela varia com x, é uma função de x, e ela depende aqui também, ó, desse k. O que é esse k aqui, pessoal? Esse k nada mais é para nós do que o número de graus de liberdade que a gente tem. E a gente já sabe, nós já vimos aí, ó, que os graus de liberdade é igual a n menos 1, né? Então aqui é a mesma coisa. Chama a atenção de vocês para o fato de que em alguns livros vocês encontrarão no lugar desse K aqui, né, uma outra letra grega conhecida como nu, né? É um Vzinho com a ponta virada para trás. Então é muito comum a utilização, né, desse símbolo aqui, ó, para esses graus de liberdade também. Aqui eu utilizei K, né, que é uma das representações mais comuns que a gente tem aí. Beleza. Então aqui, ó, essa função f de x e também independente de k, ela utiliza essa função aqui, ó, que vocês devem conhecer lá do cálculo, né? Uma função conhecida como função gama, tá? Essa função gama, ela é relativamente simples, ó. A função gama aplicada a qualquer número, eu estou colocando aqui um número alfa, representado por alfa, né? Ela é dada pela integral de 0 até mais infinito de x elevado a alfa menos 1 vezes z elevado a menos x dx. Então, fazendo essa integral aqui, resolvendo essa integral, você consegue calcular o valor da função gama aplicada a qualquer número. Agora, é claro que computacionalmente você obtém, né, tem acesso a isso daí de uma forma muito tranquila. Qualquer calculadorazinha que você tem aí, científica, você já consegue fazer o cálculo dessa função gama aqui. E tem dois resultados importantes, né, que eu chamo a atenção para vocês, que são esses daqui, ó. Se o alfa for um número inteiro e positivo, né, esse valor numérico da função gama é dado por alfa menos 1 fatorial. Então, a gente consegue calcular tranquilamente. E um outro número que não é inteiro é o meio, né? A função gama de meio é exatamente a raiz quadrada de π. É um outro resultado importante que a gente tira daqui. Qualquer outro valor, você pode avaliar isso aí computacionalmente com uma facilidade muito grande. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, nesse primeiro parêntese, o K são graus de liberdade. Graus de liberdade, né, eles podem ser fracionários? Podem, mas na grande maioria das vezes a gente vai trabalhar com graus de liberdade inteiros, né? Então, se você tem lá 4 graus de liberdade, deixa eu colocar aqui de conveniência, né? Eu vou escolher aqui, ó, 5. Você tem 5 graus de liberdade. Então, 5 mais 1, 6. 6 por 2 dá 3. Então, aqui, essa primeira parte é você resolver a função gama de 3. 3 é um número inteiro, você vem aqui, né? Resolve 3 menos 2. Dá 3 menos 1 dá 2, né? Então, é 2 fatorial. Nessa primeira parte que seria isso. Então, embora quando você olhe para essa expressão aqui, ó, muito aluno
às vezes de forma um pouco inexperiente e até receosa, olha para essa expressão aqui e acha que isso daqui é coisa do outro mundo, né? Mas é uma coisa que eu falo para vocês, né? Sempre olhe as expressões matemáticas com bastante atenção, que você vai ver que muitas delas são extremamente simples, né? E não precisa ter medo disso daí. Então, beleza, pessoal. Essa é a função, né, que dá como resultado, quando a gente faz o gráfico, essa curva aqui, ó. E ela varia com x, e é claro, à medida que você muda, né, os graus de liberdade, você tem uma curva diferente. Diferentemente da curva z, né, de z, da distribuição normal padrão, que você só tinha dois parâmetros, 0 e 1, tá? E aí você só tem uma curva. Aqui não, aqui cada n diferente vai te dar uma curva diferente. Beleza? Bom, então esse é o perfil dessa distribuição que a gente vai passar a utilizar. Uma outra observação bastante importante, né, com relação a essa distribuição de student, em relação àquela que a gente conhece, que é a distribuição normal, é a seguinte: a distribuição normal ela não depende do tamanho da amostra, né? Agora, a distribuição T de student, ela depende. Eu falei para você que ela depende dos graus de liberdade. Depender dos graus de liberdade é depender do tamanho da amostra, porque esse K que está ali naquela expressão, ele é igual a n menos 1. Então, o k depende do n, tá? E o f de x aqui, ele depende também do valor de k. Então, mais uma vez, a gente reforça que para cada valor, para cada tamanho amostral, você vai ter uma curva diferente em relação à distribuição T de student, o que não acontecia lá na distribuição normal padrão, tá? Aqui, ó, se você considerar só a normal, aqui não é a padrão, você vai ver que quando você muda esses valores aqui, a curva muda também. Mas quando você leva para a distribuição Z, né, a distribuição Z ela se caracteriza por média zero e desvio padrão igual a 1. Então você tem uma única curva. Agora aqui na distribuição T de student não adianta. Pessoal, essa distribuição T de student ela foi desenvolvida por um químico, matemático, né? Ele formou nos dois. Ele era tanto químico quanto matemático, conhecido como Gosset, né? Então ele trabalhou, assim que ele se formou, ele foi trabalhar nessa cervejaria que aqui está, ó, uma cervejaria muito famosa, que é a cervejaria Guinness, né? E trabalhando com o processo de fermentação, de obtenção da cerveja lá, ele acabou desenvolvendo essa distribuição T de Student. Eu peguei esse trechinho aqui, ó, só para eu ler com vocês, que é um trechinho muito importante que contextualiza bem a criação dessa distribuição. Eu tirei ela daquele livro que eu coloquei como referência para vocês, né? Uma Senhora Toma Chá, como a estatística revolucionou a ciência no século XX. Então esse livro aqui, ó, ele é muito bom, é um livro de uma leitura muito agradável e tem essa parte histórica relacionada com a estatística, né, que mistura tanto conhecimento teórico, né, quanto a parte romântica da ciência. Então é uma leitura gostosa. Então, um trechinho desse livro diz o seguinte, ó: o primeiro trabalho publicado por Gosset, em 1904, trata desse problema. Quando o malte moído era preparado para a fermentação, uma quantidade cuidadosamente medida de levedura era usada. Leveduras são organismos vivos e culturas de levedura eram mantidas vivas, multiplicando-se em recipientes com líquidos antes de serem colocadas no malte moído. Os técnicos tinham de medir quanta levedura havia em um dado recipiente para determinar a quantidade da cultura a ser usada. Faziam isso pegando uma amostra da cultura que examinavam ao microscópio, contando o número de células de levedura que viam. Quão exata era aquela medida? Era importante saber porque a quantidade de levedura usada no malte moído tinha de ser cuidadosamente controlada. Pouco
pouca produziria fermentação incompleta, muita deixaria a cerveja amarga. Então, essa característica de trabalho que ele tinha lá nessa cervejaria, pessoal, fazia com que, se ele, né, demorasse muito para fazer essas leituras dessas quantidades no microscópio, o que, que ia acontecer? Você começaria a ter a variável tempo influenciando aí nesse número de células de levedura que você tinha lá. Então, não dava para você trabalhar com um número, né, de amostras muito grandes, porque você demoraria muito tempo para fazer a leitura. Então, você começava fazendo a leitura da amostra 1 aqui agora, quando você chegasse lá no final, essa primeira aqui já tinha mudado muito em relação àquela que você leu lá no final. Então, isso dava um trabalho muito grande, e aí ele começou a pensar, né, em possibilidades de trabalhar com uma quantidade menor de amostras, porque aí da leitura da primeira até a última ele não teria tanta influência assim. E foi dessa forma, né, de maneira assim simplória que eu estou contando aqui para vocês, que se criou essa distribuição conhecida como T de Student. E aí agora, o que acontecia? Por que não é distribuição, né, de Gosset? A cervejaria, naquela época, não deixava, como é comum em várias indústrias, né, não deixava com que os resultados obtidos lá dentro fossem publicados. E aí, então, para que se mantivesse o segredo industrial, Gosset, né, publicou esses resultados dele com o pseudônimo de Student. Então, por isso que ela é conhecida como distribuição T de Student, porque por muito tempo ninguém sabia, né, quem que era o matemático ou cientista que tinha proposto essa distribuição. Ela foi publicada num trabalho que eu coloco aqui nessa pequena biografia para vocês dele, né? Depois vocês deem uma lidinha aqui, ó. Num trabalho intitulado aqui, ó, The Probable Error of a Mean. Então, nesse artigo aqui, ó, ele faz as considerações acerca, né, dessa distribuição T de Student. Tem uma coisa muito interessante, pessoal. Gosset era um cara assim extremamente inteligente, né, e muito querido dentro do meio estatístico, do meio matemático. Tanto é que ele conseguiu ser amigo ao mesmo tempo desse cidadão aqui, ó, Fisher, e de um outro que eu vou falar mais adiante para vocês, que é o Pearson. Pearson e Fisher eram inimigos mortais, né, um do outro, e ele conseguia ser amigo dos dois. Então, assim, amigos bem próximos um do outro. Então, um cara extremamente inteligente, muito bem querido, né, dentro desse meio aí. Ele, né, foi denominado aí por Fisher como sendo Faraday das estatísticas, né? Vocês que já estudaram física devem ter ouvido falar disso, que Faraday era um sujeito que conseguia fazer experimentos de uma forma assim muito inteligente, né? E Faraday, embora ele não tivesse o conhecimento básico de matemática, de física que ele precisava para desenvolver as teorias dele, ele conseguia montar experimentos, né, muito bem sucedidos para poder realizar essas explicações. Tanto é que todo mundo já ouviu falar de Faraday. Agora, quando você pega aqui o Gosset, ele era muito articulado nessa questão de montar um bom experimento, né? E se você está falando de experimentos, você sempre vai falar desse cidadão aqui, ó, Fisher, né? Foi um dos primeiros indivíduos dentro do campo estatístico que se atentou para a importância de você fazer um bom planejamento para a execução de um experimento, né? Então, daí a admiração de Fisher por Gosset. Por quê? Porque ele era um muito bom experimentalista, né? Tinha uma visão muito diferente em relação à média aí, tá? Depois vocês deem uma lidinha nessa pequena biografia aqui que vale a pena. Aqui agora, pessoal, eu coloquei uma foto dele, né? O ano de nascimento, o ano em que ele morreu também, tá? E é muito comum, né, quando você vai
para a Europa, você passa lá nos bares que vende a cerveja Guinness, você vai ver essas placas aqui, ó, né, fazendo referência ao Student, né, que é o Gosset. E ele foi um chefe cervejeiro dessa indústria aí, trabalhou por muito tempo lá. E aí aqui, ó, a referência a ele, ó, o teste TED Student, né, que é um dos testes dentro da estatística mais importantes aí que a gente tem. E as homenagens para ele, né, vão circulando por vários lugares, né? Aqui é uma placa que tem numa vila em que ele morou, né? Também fazendo referência aqui à distribuição TED Student, né? Que ele acabou desenvolvendo aí. E aqui, ó, tem até uma representação interessante, né? Que você vai ver a distribuição normal, né? Que é essa linha cheia, um pouco mais acima, e logo abaixo você tem um perfil de uma curva T de student, né, com pontilhada aí, né, e fazendo referência também a essa diferenciação que se consegue com a distribuição T de student em relação à distribuição normal. Então, a distribuição normal, ela se aplica a um N maior ou igual a 30, enquanto que aqui, ó, você vai trabalhar com a distribuição T de student quando o seu N for menor. E isso é muito importante, porque vários processos você não tem como realizar uma amostragem muito extensa, né? Então, isso acaba, do ponto de vista experimental, sendo um ganho muito significativo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora, pessoal, das aplicações dessa distribuição e em relação à questão de você construir intervalos de confiança. Então, eu quero, num primeiro momento aqui, fazer um alerta a todos vocês, tá? Os alunos, eles acabam tendo uma dificuldade muito grande em relação a isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês, mas a questão aqui é bem simples, é só você estar concentrado que não tem como errar. O que que acontece? Daqui a pouco a gente vai numa tabela que geralmente aparece no final dos livros, que é conhecida como tabela T de Student. Para que é que serve essa tabela? Essa tabela, ela contém as áreas relacionadas a um determinado alfa, tá? Esse alfa é o nível de significância que você vai fazer o teste, que é o complementar da confiança, e esse alfa, ele depende aqui, ó, obviamente, do número de graus de liberdade, né? Você vai trabalhar com essas duas variáveis aqui, ó. Tá vendo que aqui agora, ó, já apareceu no lugar daquele K que eu utilizei, já apareceu o nu, né? Que é a letra grega aí que eu comentei com vocês, tá? Então, esse nu aqui simboliza para a gente os graus de liberdade. Pessoal, qual que é o problema? O que que eu quero alertar vocês aqui, ó? Quando eu vou construir um intervalo de confiança, lá no problema eu vou falar assim para você, ó, utilize um alfa de 5%. Então, beleza. Aí o que que você vai fazer? Como o nosso intervalo de confiança é bilateral, eu vou pegar uma região aqui central, que é 1 menos alfa, e o que sobrar, né, que é o alfa, eu vou dividir em duas partes, um para a cauda superior e o outro para a cauda inferior. Tá? A gente sempre vai fazer isso quando se referir a alguma coisa bilateral. Então, ótimo. Nesse caso aqui, o que que você vai fazer? Você vai colocar 2,5% aqui e 2,5% aqui. Por quê? Porque o meu alfa, eu estou considerando ele como sendo 5%. Agora, o que que é o problema? Quando você vai lá na tabela T de Student, ela te dá a área só à direita, acima de um determinado valor de T, tá? Então, o cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte, ó, esse aqui, ó, é o seu alfa, esse aqui, ó, é o seu alfa do teste, ó, alfa do teste. O alfa do teste e o alfa da tabela, esse aqui eu vou chamar de alfa da tabela, eles podem ser diferentes ou eles vão ser diferentes sempre que o teste for bilateral. Como assim, Natal? Olha só, essa área que está aqui, ó, à direita desse valor T alfa sobre 2 é igual a 2,5%.
que equivale ao alfa sobre 2 do seu teste. Só que lá na tabela, aquele alfa que você vai olhar, aqui, ó, é esse 2,5%, tá? Então, o que geralmente os alunos cometem erro? Ah, lá no problema apareceu alfa 5%. Ele vai vir aqui na tabela e vai pegar alfa 5%. Mas não pode ser 5%. Por quê? Porque você dividiu o seu alfa e o que você busca na tabela é o quê? É o valor T que separa uma determinada área à direita. E no caso seu aqui, essa área corresponde a 2,5%. Então, esse alfa seu aqui da tabela é 2,5% também, tá? Então, não confundir alfa sobre 2 do teste com alfa da tabela, tá? Se o seu teste ou intervalo de confiança fosse unilateral, aí eles seriam iguais. Mas aqui, ó, quando for bilateral, vai ser diferente, né? O alfa da tabela é metade do alfa do teste, tá? Sempre assim. Então, olha só, vamos ver como é que isso funciona em termos do intervalo de confiança e daqui a pouco eu vou com vocês lá na tabela, tá? Então, veja bem, pessoal, você vai ter aqui, ó, dois limites, um limite inferior e um limite superior nessa distribuição T-student, e nós vamos, né, buscar a expressão para cálculo do intervalo de confiança igualzinho eu fiz com vocês lá com a distribuição Z, né? Então aqui, ó, a probabilidade, né, de você ter alguma coisa entre, né, T menos T alfa sobre 2 e T alfa sobre 2 é igual a essa área que aqui está, que é o 1 menos alfa, tá? Então, ó, essa área, ela é a probabilidade de você ter um menos T alfa sobre 2 menor que Tzão, menor que T alfa sobre 2. Utilizando a expressão aqui, ó, que relaciona essas quantidades, a gente pode aplicar ela nessa expressão aqui de cima e vir fazendo aquele desenvolvimento, né, que eu mostrei para vocês na aula assíncrona, até você chegar nessa expressão aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, é o limite inferior do seu intervalo, e essa parte aqui, ó, é o limite superior do seu intervalo de confiança. Então, é só você ter aqui, ó, a média e pegar aqui, ó, o T alfa sobre 2 vezes S dividido por raiz de N. Isso daqui é para nós o quê? Isso aqui é para nós a margem de erro, né, que eu trabalhei com vocês anteriormente aí. Então, a margem de erro é calculada através dessa expressãozinha e você consegue aqui, ó, construir um intervalo de confiança de forma muito fácil, né, utilizando os dados do seu problema, tá? Vamos fazer o seguinte aqui agora, ó. Eu vou mostrar para você uma situação comum, né, para que a gente possa fazer essa determinação do intervalo de confiança. Então, eu coloquei aqui para você a distribuição T de student, tá? Aqui está o valor de T. Esses aqui, ó, são os limites, né, que separam uma determinada região para a gente. Eu coloquei aqui para você, ó, que esse aqui, ó, é o T alfa sobre 2, né? Nesse caso aqui, esse alfa sobre 2 é 0,025. Ou simplesmente, se você quiser, isso daqui equivale a 2,5%. Tá? Você tem aqui, ó, um número de graus de liberdade igual a 14, né? Isso aqui eu estou querendo mostrar para você que eu tenho um tamanho amostral igual a 15. Os graus de liberdade é o N menos 1. Então, isso resulta para a gente em 14. Qual que é a sistemática para você descobrir esse valor aqui, ó, de 2,145 e menos 2,145? A tabela, pessoal, de T de student, ela vai nos dar apenas esse valor aqui, ó. Tá? Ele me dá apenas esse valor à direita. Diferentemente da tabela de Z, que me dava o valor à direita e à esquerda, esse aqui me dá só à direita. E eu vou tirar esse outro valor aqui, ó, esse valor que está à esquerda, por simetria, né? Igual a gente podia utilizar também lá na distribuição Z.
Ah, deu menos 1,645 de um lado, do outro é mais 1,645, ou vice-versa. Aqui é vice-versa também, só que na tabela você vai conseguir só esse daqui. Então, o que você precisa para ir lá na tabela e descobrir isso daqui? Ó? Você precisa dos graus de liberdade, que é igual a 14, e você precisa do seu alfa, né, que é essa área aqui, ó. Então, essa área é o seu alfa. Muito embora aqui seja alfa sobre 2, você vai tomar essa área como sendo o alfa da tabela. Então, vou colocar até assim, ó, alfa da tabela é igual a quê? É igual a 0,025, tá? Então, são essas duas grandezas que você vai utilizar. Agora, esse alfa da tabela seu aqui, ó, é o seu alfa sobre 2 do teste. Tá? Mas para ir lá na tabela, você vai pegar, olha para essa área aqui, ó, e busca ela lá. Ah, é 0,025, então esse é o número que eu vou utilizar. Vamos lá na tabela T de Student para a gente ver como é que isso funciona, pessoal. Bom, aqui eu estou com a tabela, tá? Que eu tirei do livro do Montgomery, né? Aqui, ó, você vai ver o alfa, tá vendo? Ó, ele não coloca aqui alfa sobre 2, é alfa, é aquela área, tá? Pense sempre como área. E ela, ó, vai ser dada em função do valor de alfa e dos graus de liberdade que você tem. Então, ótimo, meu N é 15, 15 menos 1 dá 14. Então, eu vou vir aqui, ó, essa coluna, essa primeira coluna, ela tem os graus de liberdade. Ó. Então, posicionei aqui o 14. Agora, eu tenho que ir em busca do quê? Eu tenho que ir em busca do 2,5%, né, que é o meu alfa. 2,5%, que convertendo para o valor de alfa que você tem na tabela, é 0,025. Então, você vem aqui, ó, já encontrei qual que é a coluna, né, que tem o alfa. Então, o alfa está aqui, ó. Se eu mudar a vírgula aqui duas casas, eu tenho 2,5%. No encontro dessas duas quantidades, ó, vai descendo aqui até chegar na linha dos graus de liberdade. Ó. Tá vendo aqui, ó? Cheguei aqui, não tem erro. Tá lá para você, né, o 2,145, né, como sendo o valor de T aqui nessa posição, né, que separa aquela área de 2,5% para você. Então, aqui, ó, desse lado é 2,145. Como no seu teste você tem uma área à esquerda aqui, ó, mas aqui você não tem como tirar ela, você vai tirar por simetria. A distribuição T de student, ela é simétrica também. Então, aqui desse outro lado é menos 2,145. Tranquilo, pessoal? Sempre assim, tá? Que a gente faz para você poder encontrar esses valores aí. Beleza? A outra forma que a gente tem de encontrar esses valores é computacionalmente. E, outra vez, não tem segredo nenhum e, na verdade, é muito simples de você fazer isso. Vamos dar uma olhada no Minitab aqui, ó, rapidinho a gente consegue. Então, você vai vir aqui ó, em gráfico, gráfico de distribuição de probabilidade, vai escolher essa última opção. Agora, você vai mudar a distribuição. Você está trabalhando com a distribuição T de student. Aqui, ó, o Minitab apresenta ela só como Tzinho, tá? Graus de liberdade. Graus de liberdade que eu tenho são 14, né? É 15 menos 1. Área sombreada. Eu vou pegar aqui, ó, simétrico, né? E uma probabilidade de 5%, que é o alfa do meu teste. Aí o próprio Minitab já vai fazer essa divisão, já vai fazer tudo que a gente precisa. Então, chegou aqui nesse ponto, é só eu dar OK. Ó. Dei o OK, ele vai gerar o gráfico aqui para mim. Ó. E aí, então, aqui está. Ó, 245 desse lado, menos 245 daquele outro lado. Então, pessoal, outra vez, entender o que está por detrás é muito importante, tá? Mas depois que você aprende, você não vai ficar, né, mexendo com tabela, você vai pegar isso tudo aqui, ó. Né? Computacionalmente a coisa sai de uma forma bem mais simples. Beleza? Então aqui, ó, você já tinha, né, os valores, eu já havia assinalado eles para vocês, ó, né, o 2,145 e do outro lado menos 2,145. Então não tem muito segredo com relação a isso daí não.
tá? Bom, quero trazer para vocês aqui agora um resultado que é muito interessante, né? Nós, desde quando a gente entrou na nossa graduação, né, área de engenharia, química, física, nós trabalhamos muito com laboratório, né? E geralmente as pessoas pedem, não, faz aí de 3 a 5 ensaios e tá beleza, né? E isso tem um porquê, pessoal, né? Hoje vocês já têm um nível crítico em relação a isso. Nós sabemos que quanto maior o nosso N, né, o nosso tamanho amostral, melhor é a nossa previsão, né, a nossa estimativa. A gente trabalha sempre com estimativa. É até meio contrassenso, né, que toda ciência exata acaba sendo uma ciência aproximada, né? Quando a gente começa a trabalhar com resultado experimental, você trabalha com média, desvio padrão, né? Por quê? Porque você não tem um resultado ali exato, né? E a gente às vezes é muito acostumado com isso, né? Você pega lá uma fórmula de física, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Quando você vai pegar e resolver isso daqui, né? Isso vai dar um escalar para você que muitas das vezes está lá inteirinho. Mas se você for medir isso daqui, você vai obter o quê? Você vai obter sempre valores aproximados. Essas medidas que você toma, elas sempre oscilam. Por quê? Porque nós temos sempre um erro aleatório, né, intrínseco a qualquer medida experimental. Então, até um filósofo, né, conhecido aí como Bertrand Russell, ele fez essa menção, né, que eu comentei aqui com vocês. Parece um contrassenso, né, que toda ciência exata seja apenas uma ciência aproximada. Então, é bem isso daí. Pessoal, tem um porquê, né, de nós ouvirmos dos nossos professores aí, né, geralmente para trabalhar-se com pelo menos três determinações, né, entre 3 e 5. Então, a gente, né, você quer fazer um trabalho mais confiável, você vem até 5. 3 já seria uma boa aproximação. Esse resultado, ele sai diretamente dessa distribuição TD-Student, né? Eu apresentei aquele resultado lá atrás para vocês em termos de intervalo de confiança, e se eu pegar uma parte daquilo que lá apareceu, o que que acontece? Ó? Essa diferença entre a sua média amostral e a média populacional, que digamos seria a média verdadeira, isso aqui vai dar para você o quê? Isso aqui vai dar para você aquela margem de erro, tá? Essa margem de erro aqui é a diferença entre aquilo que você estima e aquilo que é a quantidade verdadeira, né? Então, isso está relacionado com o que a gente chama de precisão. Se isso daqui, ó, né, for um valor bem constante, né, estável, você e pequeno, você tem uma boa precisão, né? E aí agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando eu pego, né, essa expressão e começo a trabalhar com ela, a gente obtém alguns resultados. O que que eu fiz aqui, ó, nessa tabelinha para vocês? Eu peguei n igual a 2, ó, então eu fiz duas determinações. Quantos graus de liberdade eu tenho? Tenho 1. Por quê? Porque graus de liberdade é igual a n menos 1. Então, ótimo. O que que eu vou fazer? Eu vou lá naquela tabela T de Student, vou pegar aqui, ó, o valor de T, né, para 1 grau de liberdade para uma situação de 95% de confiança. Tá? Então, vou encontrar aqui o valor de 12,706. Bom, pego, obtenho essa quantidade aqui, ó, que é 1 sobre raiz de n. Então, no primeiro caso, é 1 sobre raiz de 2. Né? Vai me dar esse valor aqui, ó, 0,7071, que são, né, os valores que eu preciso para estimar essa grandeza aqui, ó, t vezes 1 sobre raiz de n. Observem vocês que aqui, ó, eu não coloquei o s. Por quê? Porque eu estou fazendo uma determinação aqui de forma genérica e eu não sei qual que é o valor de s para cada uma das amostras que eu vou tomar. Mas, independente do valor dele, quando você pega a sua amostra, ele é um valor único para aquela amostra. Entre amostras, ele varia, mas para aquela amostra é aquele valor de S. Então, tudo que a gente fizer aqui
a gente vai chegar à mesma conclusão, né, com o valor de S ou sem ele. Tá? O importante para nós é a tendência que nós iremos observar aqui. Então, beleza. Vamos aqui no próximo slide para vocês verem o que eu fiz. Ó. Pessoal, peguei aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, eu coloquei o que seria a precisão, tá? E aqui, ó, nesse eixo eu coloquei o número de repetições, tá? Eu estou chamando isso daqui, ó, de precisão, tá? Eu vou até colocar aqui entre aspas, porque não seria exatamente igual a precisão, porque eu não tenho valor de S. Eu estou supondo aqui um S igual a 1, ó, tá? Então, aqui é como se o meu desvio padrão fosse igual a 1. O que não é necessariamente a verdade, tá? Ele pode variar. Mas, se você usa 1, você vai usar 1 em todos os cálculos. Se o desvio padrão foi 2,5, você vai utilizar 2,5 em todos os cálculos. E isso vai fazer com que se mantenha esse perfil que eu apresento aqui para vocês. Ó. Então, olha só, em termos de precisão, pessoal, veja bem, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho para 2, né, para um n igual a 2, esse valor aqui. E vou vindo aqui, ó, para um n igual a 3, veja que a diferença, né, essa precisão que a gente está chamando aqui, é a diferença entre o x e o mi. É a diferença entre o valor estimado e o valor verdadeiro. Então, ó, vai diminuindo esse valor. Ó. E você vê que, por exemplo, a grande queda dele é do 2 para o 3. Ó. Quando você pega aqui, ó, do 2 para o 3, você tem a maior queda. Tá? Ou seja, a maior diminuição da diferença entre esses valores. Eu quero eles o mais próximo possível. Ou seja, quanto menor for essa diferença, melhor para a gente. E a partir de 5, aqui, ó, entre 3 e 5, você vê que tem um ganho ainda. Ó, cai um pouco. Né, de forma um pouco mais pronunciada. Mas, do 5 em diante aqui, pessoal, o ganho é muito pequeno, tá? Então, nessa área que eu coloquei em cinza aqui para vocês, ó, a gente tem pouco ganho em termos de precisão nessas medidas que aí estão. Então, é por isso, né? Tá aí a razão do porquê que o pessoal fala para a gente, olha, faz lá, faz 3 experimentos, né? Ou, se não, no máximo até 5, é porque entre 3 e 5 é onde você tem, né, os melhores ganhos aí. Perfeito? Bom, vamos agora, pessoal, começar a trabalhar, né, com os nossos intervalos de confiança aqui, ó, para a situação em que nós temos o quê? Veja que eu mudei aqui agora. Aqui agora eu coloco assim, ó, sigma desconhecido. Antes, esse valor aqui, ó, de sigma, a gente dizia que ele era conhecido e ele vinha de dados históricos, né, de uma quantidade muito grande de dados. Agora, você vai ler o problema e você vai verificar claramente que o desvio padrão, ele vai vir da sua amostra. Vamos lá para vocês verem aqui, ó. Então, aqui é dito o seguinte, ó. Uma engenheira química afirma que a média populacional do rendimento de certo lote de um processo é igual a 500 gramas por ml de matéria-prima. Então, ó, ela afirma isso. Se ela afirma isso, isso aqui não veio da amostra. Então, isso daqui, ó, é uma média histórica que ela tem. Então, a gente vai colocar aqui esse aqui como sendo o Mi. Agora, ela vem e fala assim, ó, para checar essa afirmação, ela amostra 25 lotes, então esse daqui, ó, é o nosso N, a cada mês. A que conclusão ela deveria chegar em relação a uma amostra que tem média igual a 518 gramas por ml e desvio padrão de 40 gramas? Então, pessoal, olha só, de onde é que veio essa média aqui? Ó? Essa média veio da amostra, então esse daqui é o nosso x barra. E esse desvio padrão aqui, ó, de onde que ele veio? Ele veio também da amostra. Então, isso daqui a gente vai chamar de S. Perfeito? E pede para a gente fazer aí, ó, uma análise ao nível de 95% de confiança. Então, ó, deixa só eu desenhar aqui com vocês. A gente não vai fazer o cálculo na mão, não, para não ficar maçante, tá? Mas é igual a gente fez para os outros lá. Né? Quem gostar, pode ficar à vontade aí, pode fazer, que não tem problema não.
Como eu disse para vocês, a gente vai fazer os intervalos de confiança aqui sempre de forma bilateral, né? Porque a gente vai trabalhar muito com regressão linear, e na regressão linear eu quero ver a oscilação do meu coeficiente tanto para baixo quanto para cima. Então eu trabalho com esses intervalos de forma bilateral. Bom, temos um problema aqui, ó. Eu preciso saber qual que é o valor de t que separa essa área aqui e qual que é o valor de menos t que separa essa área que aqui está. Para eu determinar esse valor de t, o que é que eu preciso, pessoal? Olha só, eu preciso dos graus de liberdade. Então, vamos lá. Ó. O nosso n é 25, então graus de liberdade vai ser 25 menos 1. Então, eu tenho 24 graus de liberdade. E eu preciso também saber qual que é esse valor aqui de área, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tratar isso daqui como área. Aqui no meio eu tenho que é 95%, que é aquele meu 1 menos alfa. Então, isso me leva a concluir que o meu alfa é de 5%, só que eu dividi ele em duas caudas. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2,5%, tá? Que é igual a 0,025. Então, é isso que eu preciso para ir lá naquela tabela de t e descobrir qual que é esse valor aqui. Então, vamos lá. Lá na tabela de t, ó. Estou aqui com a tabela, né? O que eu vou fazer? Eu vou descobrir aqui onde que eu tenho 24 graus de liberdade. Ó, é nessa linha que aqui está. E aqui está o meu 0,025, né, que é o 2,5%. Então, eu vou ver aqui ó, o encontro dos dois. Então, o meu valor de t é 2,064. Então, vamos lá ao nosso problema. Bom, estamos aqui. O que eu vou fazer agora? Ó? Agora eu já sei qual que é esse valor. Tá? Esse t aqui, ó, ele é igual a 2,064. E agora, ó, eu tenho um outro problema. Qual que é o valor dele aqui desse outro lado? Ah, não é um problema mais, Natal, porque nós sabemos que a curva é simétrica. E se de um lado, então, ela é 2,064, aqui é menos 2,064. Tá, joia? É assim que a gente tira, né, esses valores aí. Vamos lá no Minitab, mais uma vez, para vocês verem. Não tem segredo. Vem aqui, ó, gráfico de distribuição de probabilidade. É a distribuição T, já ficou aqui. Deixa só eu mudar aqui agora, ó. Mudou os graus de liberdade. Então, mudou o N, mudou o tamanho, mudou a curva, tá? Vem aqui, a área sombreada, é 95% de confiança, então é 5% nas caudas, que no caso aqui são duas. Vem aqui, ó, dou OK. Tá lá, ó. O valor que a gente achou lá na tabela é o mesmo valor que aparece aqui no Minitab, ó, tá? Sem segredo nenhum, tá bom? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste de hipótese aqui, né? Se você quiser fazer na mão, igual eu te falei, tá? Não tem erro nenhum, é muito simples fazer isso daqui, ó. O que você precisa agora? Você sabe que você pega aqui, ó, o x barra menos o e, isso é menor que mi, que é menor que x barra mais e. O x barra você já tem ele aqui, ó, 518, né? Agora você só tem que achar a margem de erro. O que é a margem de erro? A margem de erro é t alfa sobre 2 vezes s sobre raiz de n. Então, ó, esse t, nós encontramos ele, ó, tá aqui, ó, é 2,064. O S, você já tem aqui, ó, é 40, ele te deu isso daí. E o N tá aqui, ó, é 25. Esse N é igual a 25. Então, isso aqui agora é só cálculo, pessoal. É coisa tediosa, né? Se quiser fazer aí, pode fazer, pode ficar à vontade, você vai chegar no mesmo resultado aqui que a gente vai chegar utilizando o Minitab. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz agora. É uma perspectiva um pouco diferente de fazer esse intervalo de confiança. Então, eu vou escolher teste T para uma amostra, né, porque eu peguei só uma amostra de 25 itens. Os meus dados agora, eles estão sumarizados. Então, eu vou escolher aqui, ó, tamanho amostral 25, a média amostral 518 e o desvio padrão amostral é igual a 40, tá?
Aqui em opções eu vou escolher o nível de confiança. A gente está trabalhando aí com 95, então tá beleza, já está ok aqui. É só eu dar o ok. Tá aí, ó. Então você tem um intervalo de confiança com 95% de confiança para a média, e esse valor, né, do intervalo de confiança que nós obtivemos aqui tem limite inferior aqui, ó, de 501,49 e 534,51. Aí, beleza. A engenheira afirma que o que ela esperava nesse caso aí, ó, seria um rendimento, né, histórico de 500 gramas por ml de matéria-prima. O que que a gente pode afirmar, pessoal, com relação a esse intervalo de confiança aqui e o resultado que ela tinha? Fala para mim se melhorou, piorou ou continua igual. Pode voltar lá na questão, professor? Claro, tranquilo. Ó, vamos lá, vamos fazer leitura aqui então, ó. Aproveitar que o Felipe pediu, ó. Uma engenheira química afirma que a média populacional do rendimento de certo lote de um processo é 500 gramas por ml de matéria-prima. Então, você utilizou 1 ml de matéria-prima, você está obtendo ali 500 gramas do seu material, tá? Aí, ó, em seguida vem, ó, para checar essa afirmação, ela amostra 25 lotes a cada mês. A que conclusão ela deveria chegar em relação a uma amostra que tem média igual a 518 gramas por ml? Ou seja, você utiliza 1 ml de matéria-prima e produz 518 gramas. E desvio padrão igual a 40 gramas. Para isso, use alfa 95%. Pessoal, aqui ó, tá errado, não é alfa 95% não, aqui é alfa 5%, viu? Não existe isso aqui não. Depois eu corrijo para vocês. 95% é a confiança, tá? Longe, ninguém vai fazer um teste, um intervalo de confiança ou um teste de hipótese com 95% para alfa. E aí, pessoal? Aí, ó, vamos lá. Então, é 500 gramas que se espera. E aí, aqui agora, o que vocês acham? O processo parece estar melhor, pior ou continua no mesmo? Eu acho que não está controlado, né? Com 95% de confiança, que essa média está acima dos 500 que ela esperava, né? Que é o intervalo Perfeito, de 501 e 534. exatamente. Ó, esse aí, ó, você foi no ponto. Eu estou 95% confiante de que a verdadeira média desse processo esteja nesse intervalo. Então, se a verdadeira média desse processo estiver nesse intervalo, ela não pode ser 500. Por quê? Porque o 500 está fora. Então, nesse caso aí, parece que aumentou um pouco, né? Está um pouco acima do que ela esperava. Aí eu vou perguntar para vocês, pessoal. Geralmente, outra vez, as pessoas acham que sempre que um resultado seu está fora do intervalo de confiança, é uma coisa ruim. Só que você tem que olhar o aspecto prático da coisa. Nesse caso aí, ó, tá fora. Aquilo que você esperava tá fora do seu intervalo de confiança. Mas, pergunto eu para vocês, seria um problema você conseguir produzir mais com menos? Ué, é bom demais, né? Tinha que ver o que está acontecendo aí para otimizar esse problema, entre aspas, que está acontecendo aí. Perfeito, né? Isso aqui tá bom, tá acima daquilo Não que ela seria um esperava. problema, mas seria uma oportunidade de melhoria, né? Como é que é? Não é um problema, mas é uma oportunidade de melhoria. Perfeito, né? Isso que você apontou é importante, né? E o Felipe mencionou alguma coisa nesse sentido também, né? De você olhar para esse resultado aqui, ó, e tentar ver, poxa, será o que está provocando esse aumento? Deixa eu ver se não dá para melhorar mais, né? Então, enfim, você tem 5% de chance de estar errado, mas 95% de chance de estar certo, né? Então, vale a pena um olhar mais crítico. E é isso que eu quero sempre de vocês, viu, pessoal? A gente termina essa matéria aqui, vocês apresentando um seminário para mim, né, nas 2 últimas semanas,
E nesses seminários eu quero toda a criticidade que vocês tiverem, né, para desmontar aquele artigo e trazer ótimas conclusões para a gente, tá? Felipe, você queria mencionar mais alguma coisa, cara? Não. É isso. Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, ó, nesse caso aqui não está dentro do intervalo de confiança, mas não é uma coisa ruim. Agora, se tivesse fora, né, e abaixo, né, se esse intervalo de confiança desse uma amplitude um pouco mais abaixo, aí já seria um problema, né? Aí, pô, tô perdendo rendimento. Mas nesse caso aqui está sinalizando um ligeiro ganho, né, de rendimento, e isso pode ser interessante para a gente. Bom, vou reforçar aqui mais uma vez, pessoal, essa questão de interpretação do que é o intervalo de confiança, né? Então, essas aqui são as medidas descritivas que aparecem lá no Minitab, a gente acabou de obter isso lá, ó, estatísticas descritivas para o exercício 1. Então, essa é a tela que aparece lá no Minitab para nós. Aqui está o intervalo de confiança. E eu coloco aqui para você assim, ó, regra de ouro e boa prática, né? Fazendo a interpretação adequada de intervalo de confiança. Isso aqui, pessoal, é muito batido pelos livros, né? E a gente vê muita gente boa de serviço fazendo a interpretação errada. Então, por isso que eu chamo a atenção aqui de vocês. E, inclusive, isso daqui é questão, né, da última avaliação que eu passei para vocês, né? Já mencionei isso uma vez, mas eu trago aqui novamente. Então, olha só, o que eu coloco aqui para você, ó. Precisamos ser cuidadosos para interpretar corretamente os intervalos de confiança. Há uma interpretação correta, então só uma. Só existe uma interpretação correta para intervalo de confiança. E muitas interpretações erradas, diferentes e criativas, do intervalo de confiança que nós acabamos de obter aí, ó, 501,49, né, a 534,51. Então, eu coloquei aqui para você, ó, qual que é a interpretação correta? Ó, é assim que você tem que pensar, ó. Estamos 95% confiantes em que o intervalo 501,49 a 534,51 realmente contém o verdadeiro valor da média populacional, tá? Eu estou na esperança, eu nunca vou saber se está lá, perfeito? Isto significa que, se selecionássemos muitas diferentes amostras de tamanho 25 e construíssemos os intervalos de confiança correspondentes, né, 95% deles realmente conteriam o valor da média populacional. Tá? Note que nessa interpretação correta, o nível de 95% se refere à taxa de sucesso do processo em uso para se estimar a média populacional. Então, é aquilo que eu venho falando com vocês. Olha, o que significa eu fazer qualquer teste ou construir qualquer inferência com 95% de confiança? Significa que a sua taxa de sucesso vai ser de 19 acertos para um erro a cada 20 tentativas que você faz, em média, tá? E isso a longo tempo. Daqui a pouco eu quero deixar isso um pouco mais claro para vocês. Então, a interpretação correta é essa primeira. Sempre você vai dizer o quê? Estou confiante do tanto do nível de confiança que você fez o seu teste. Aqui eu coloquei duas, né? Duas bastante comuns que eu já peguei em prova aí, só para vocês terem uma ideia, ó. Já teve aluno que colocou assim para mim, ó, há uma chance de 95% de que o verdadeiro valor de Mi esteja entre 501,49 e 534,51, tá? Bom, você faz cálculo de probabilidade para alguma coisa que varia aleatoriamente. E a média populacional, ela não varia aleatoriamente. O x-barra, sim. Né? A cada amostra que você faz, você pode ter um x-barra diferente. Você não sabe se o próximo vai ser para cima ou para baixo, mas ele pode ser diferente. Então, é uma variável aleatória. Agora, não tem como você falar em probabilidade, tá, de um parâmetro populacional. Isso aqui é um valor único, isso aqui não varia.
Então, a chance de ele estar nesse intervalo aqui ou é 0 ou é 100, tá? Se tivesse que colocar em algum termo, seria isso. Ou tá dentro ou não tá. Pronto, acabou. Não tem como você falar, ele tem 95% de probabilidade de estar lá. Não pode. 95% das médias amostrais estarão entre 501,49 e 534,51. Pessoal, o intervalo de confiança, ele não é fixo, tá? Ele é fixo para aquela amostra que você tomou. Então, ó, esse 25 aqui, ó, você foi lá, pegou esses 25, você construiu esse intervalo de confiança. Se você for em seguida e tomar outra amostra de 25, o intervalo de confiança ele vai ser diferente, tá? Por quê? Muito provavelmente o seu x barra vai ser diferente. E você constrói, né, o seu intervalo de confiança usando quem? Usando o x barra, tá? Então, se o x barra for diferente, né, obviamente que você vai ter aí o quê? Você vai ter resultados diferentes. Daqui a pouco a gente vai ver isso também. Bom, vamos entender aqui, ó, a perspectiva aleatória dos intervalos de confiança. Agora sim, agora eu posso falar em aleatoriedade para intervalo de confiança, porque eles dependem do x barra, e o x barra nós já vimos que é uma grandeza aleatória. Pessoal, então, veja só, aqui, ó, nós vamos considerar que você fez uma construção de intervalo de confiança com 95% de confiança. Aqui, ó, nessa linha marrom, eu coloquei para nós a média populacional, seria a média verdadeira. Nós nunca vamos ter acesso a ela, tá? Aqui, ó, eu vim e construí 20 intervalos de confiança. Perfeito? Desses 20 intervalos de confiança, veja só, você tem que 19 deles, né, contém a média, tá? E apenas um deles que não apresentou a média populacional, tá? É isso que significa esse nível de confiança de 95%. Então, veja só, essa bolinha amarela que eu tenho aqui, ó, ela é para nós o x barra. Cada amostra sua está dando um x barra diferente aqui, ó. Mas, aqui, ó, você vai ver, ó, a média populacional está aqui nessa posição, ó, desse intervalo. Então, está dentro do intervalo. Aqui, ó, ela está aqui, ó, abaixo do x barra. Então, está dentro do intervalo. Aqui está acima. Aqui está abaixo. Aqui, ó, não está. Chegou nesse, ó, deu fora. Então, é esperado isso, né? Um erro a cada 20 tentativas que você faz, em média, tá? Então, esse zigue-zague que está acontecendo aqui com o intervalo de confiança, ele é bastante comum, tá? É assim que acontece mesmo. Toda vez que você faz uma amostragem, você vai obter um intervalo de confiança com limites diferentes. Mas você tem, né, uma determinada esperança de que a média esteja ali dentro daquele intervalo. Por isso que é interessante, a gente sempre tenta obter os intervalos de confiança o mais estreitos possíveis. Porque se você estreitar isso, o que vai acontecer? A tendência é de que esses limites ficando muito próximos, isso se torne quase que uma medida pontual. Tá? E aí é como se você tivesse o quê? Você tivesse acertando ali quase na média da população mesmo. Só que isso tem um preço. Qual que é o preço? Aumentar o tamanho da amostra. E isso é complicado, né, em alguns casos. Então é isso, ó. Aqui está, ó, a sua média populacional na distribuição. Você vai retirar dessa população aqui, ó, amostras, perfeito? E o seu x barra, ele pode acontecer aqui, ó, em qualquer ponto dessa extensão, que aqui está. Em alguns pontos a probabilidade é maior, em outros é menor, né? Mas, enfim, a gente espera essa taxa aqui, ó. Quando você faz um intervalo de confiança com 95% de confiança, você espera que a cada 20 tentativas, 19 delas seja bem sucedida. É isso que quer dizer isso que a gente faz, tá? É uma taxa de acerto, assim, relativamente grande, né? Bom, vamos ver aqui mais
um probleminha, então, né? Oi? Alguém chamou? Não, né? Beleza, então vamos ver aqui, pessoal, mais um probleminha relacionado a intervalo de confiança. Vocês vão ver que a coisa não muda, é praticamente um repeteco do outro. Uma vez que você aprende a construir o intervalo de confiança, a ideia principal é em como você vai interpretar ele, tanto do ponto de vista estatístico quanto do ponto de vista prático, né, de aplicação. Então aqui é colocado o seguinte, ó, um fabricante afirma que o comprimento dos parafusos por ele produzidos tem média de 1 centímetro. Então, ó, se ele está afirmando, em momento nenhum ele falou que isso aqui veio de uma amostra. Muito embora saibamos que isso veio sim de uma amostra, mas é uma amostra de longo tempo, né? Ele não deixou claro aqui para você quantos itens. Então, pressupõe-se que seja amostra de longo tempo. O comprador rejeita o lote de parafusos se a média populacional estiver fora do valor especificado. Para comprovar a especificação dada pelo fabricante, foi tomada uma amostra de 29 parafusos. Então, esse é o seu N. N igual a 20. Do lote em questão, que resultou numa média de 1,01 centímetro. Então, agora ó, é X barra, né? Os 29 parafusos resultou em uma média de 1,01 centímetro. Fica bem claro isso, né? Que é um X barra, porque veio da amostra. E desvio padrão, que também veio da amostra, S igual a 0,02 centímetros. Com base nessas informações, construa um intervalo de confiança com alfa 5%, agora sim, ó, correto, né? E diga se o comprador aceitou ou não o lote de parafusos. Então vamos lá, vamos ver se isso aqui aconteceu. Então vejam, né, que é um comprador que vai fazer um plano de amostragem aí para ver se ele fica ou não com o lote de parafusos. Então, ou seja, é questão de aplicação disso daí. Bom, vamos ao Minitab, né? Não precisamos ficar fazendo contas tediosas aí o tempo todo. Bom, o nosso tamanho da amostra é de 29, então isso significa que nós temos 28 graus de liberdade, pessoal. Ah, não, eu vou fazer diferente aqui, eu não quero fazer na mão, né? Então eu vou fazer aqui o teste T para a amostra. Então, os meus dados estão sumarizados, o tamanho amostral é de 29, a média amostral, no caso aí, foi de 1,01, o desvio padrão amostral é de 0,02, eu vou fazer o teste com 95% de confiança, tá ok? Então, aí, agora, aqui está. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado que a gente tem, ó. Tá, então apareceu aqui, ó, 1,00239 e para limite inferior e o limite superior 1,01761. E agora, ó, o cara espera que a média seja de 1,00. O que vocês acham? Ele fica ou não com o lote? O professor, eu imagino que ele usou todas essas casas decimais aí, ele deva ter uma precisão nessa medição dele para ir até a quinta casa decimal aí. Então, como ele foi até a quinta casa decimal e ele esperava uma média, eu imagino, de 1,00000, com 95% de confiança, ele tinha que recusar o lote, né? Beleza, Mas, Felipe. Aí, pode concluir, cara. só isso. Aí, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, Felipe. O ponto que você tocou aí, ó, ele é perfeito. Você foi na música aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, é o dado apresentado pelo problema. Tá? Então, veja que o dado apresentado pelo problema tem duas casas decimais. Tá? Ó. Então, isso daqui, ó, é que é a precisão dele em termos de medida. Ó, é o que tudo indica para a gente. Só que um software, uma calculadora, você colocou eles para fazer contas, eles vão jogar um monte de casas decimais aí, né? Então, o que seria interessante aqui nesse caso da gente Então ele vai fazer? ter que aceitar, né? Exato, aqui, ó. Tá vendo, ô Felipe? Eu cliquei com o botão direito aqui do mouse nesse resultado e aparece aqui para mim assim, ó, casas decimais.
Tá vendo que ele está acertado aqui para apresentar 5 casas, cara? Eu vou vir e vou colocar aqui, ó, 2. Então, 2 casas decimais. E aí, lá está, ó, o nosso intervalo de confiança agora, ele passa a ser esse daqui, ó, 1,00, 1,02, tá? Então, tá no limite aqui, ó. Né? Então, nesse caso aqui, ele pode aceitar sem problema nenhum, porque aquela diferença que deu lá, ela estava o quê? Ela estava naqueles algarismos que a gente não tem precisão mais, né? Foi apenas um atrevimento da máquina, digamos assim, em apresentá-los aqui. Então aí, ó, isso que você mencionou é importante. Olha, traz o seu resultado final, né, para a situação aqui, ó, que você tem, né, de precisão na sua medida. E aí aqui agora ele toma a decisão. Ó. Nesse caso aqui, né, pelo fato de um ser o limite inferior, não tem muito problema não, viu? Se eu fosse o comprador, eu não me preocuparia com isso. Falar, ah, não, eu quero lá no meio. Veja que o intervalo aqui é bem estreito, cara. Então, assim, ficaria tranquilamente com esse lote de parafusos aí, sem problema, tá? Então é isso, é assim que as coisas são utilizadas aí para tomadas de decisão. Vamos dar uma olhadinha aqui, mais uma situação, e aí depois eu deixo a outra para vocês fazerem aí. Exercício número 3, pessoal, eu coloco assim, ó, um artigo, né, descreve várias características de bastões combustíveis usados em um reator pertencente a uma utilidade elétrica na Noruega. Medidas da porcentagem de enriquecimento de 12 bastões foram reportadas como segue. Então, você tem uma tabelinha aqui, ó, com 12 valores experimentais lidos, né? E conforme o Felipe falou aí anteriormente, ó, é sempre interessante a gente ficar de olho nessa precisão das medidas, ó, porque isso aqui vai ser muito importante para a gente na hora de analisar o resultado. Aí na letra A, eu falo uma coisa diferente aqui para você, ó, é a primeira vez que eu vou apresentar isso daqui para vocês, ó. Use um gráfico de probabilidade normal para verificar a suposição de normalidade. O que eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês há um tempo atrás aí que os dados nossos, eles têm que seguir a distribuição normal, tá? Para seguir a distribuição normal e nós podermos utilizar as expressões de cálculo de média e as expressões que nós temos para cálculo de desvio padrão. Tá? Se não seguir a distribuição normal, a gente tem que fazer outra coisa, tá? Na próxima aula eu vou ensinar para vocês algumas coisas que nós podemos fazer e se elas não derem certas, nós temos que utilizar outras distribuições. Então vamos lá no Minitab que eu vou mostrar para vocês como é que a gente checa essa questão da normalidade. Então aqui estão os dados do exemplo 3, eu já copiei eles aqui para a planilha, né, os 12 valores, enviei para vocês, vocês têm isso daí. Então, ó, vai ficar gravado para vocês fazerem isso. Ó. Como é que a gente vai fazer esse teste de normalidade, pessoal? A gente vai vir aqui, ó, estatísticas básicas, e aí aqui, ó, você vai escolher teste de normalidade. Então, ó, aqui já apareceu a opção de eu lançar a variável que está em C1, exemplo 3. Então, lancei aqui. E aqui agora, pessoal, nós temos 3 testes de normalidade. Você tem o de Anderson Darling, né, o de Ryan Jordan, que antigamente era conhecido como Shapiro-Wilk, que vocês vão encontrar muito essa menção em livros mais antigos, né? E você tem esse último aqui, ó, que é o de Komogorov-Smirnov, né? Só feras aí do campo estatístico. Esse primeiro teste de normalidade aqui, pessoal, é o mais exigente que a gente tem, tá? Então, a gente sempre começa fazendo o teste por aqui. Ah, não passou por esse, aí você tenta o próximo. Não passou do próximo, você tenta o terceiro. Qualquer um que passar, tá ótimo. Você pode utilizar aí, né, as estatísticas que nós estamos acostumados, que é a média e o desvio padrão. Ah, não passou, aí a gente tem que buscar algumas técnicas aí de normalizar esses dados. Agora, se passou no primeiro, a gente já sabe que a qualidade dos seus dados é uma qualidade muito boa, tá? Aí beleza, vamos lá então, vamos ver como é que funciona esse teste aqui, ó.
Pessoal, aqui, ó, vocês vão olhar o seguinte, ó. Você tem uma reta, né, que foi traçada aqui nesse gráfico, né, uma reta que está em roxo aqui, ó, ela é chamada reta normal. Então, quanto mais próximo dela tiver esses pontos azuis, ó, que são os pontos relacionados aos dados, mais próximo da normalidade são esses dados, tá? E aí, ó, outra coisa que você vai ficar de olho, esse aqui é o aspecto visual. Só que o aspecto visual, muitas das vezes, ele nos engana, né? Então, você precisa de um valor mais assertivo para poder, né, tirar a sua conclusão. Esse valor que você vai usar é esse daqui, ó, valor P, tá? Então, se esse valor P seu for menor do que o alfa, como assim, Natal, alfa? Que alfa é esse? É aquele mesmo alfa, né, que nós estamos acostumados, é um nível de significância. Então, se eu falar para você, olha, faz esse teste de normalidade para mim, alfa 5%, então ele é o seu parâmetro. Se esse valor P der maior do que ele, segue a distribuição normal. Então, aqui, ó, o valor P, se você interpretar isso daqui, ó, 0,428 é 42,8%. Então, portanto, maior do que o alfa. Se o valor P for menor ou igual ao alfa, aí não segue a normalidade. E aí você veria esses pontos aqui bem distantes dessa reta normal, tá? Então, assim, de alguma forma, você anota isso daí, né, porque esse é um resultado importante para a gente. Se o valor P nosso for maior do que o alfa, né, aí o que, que você tem? Você tem distribuição normal. Se ele for menor ou igual ao alfa, você não tem a distribuição normal. Isso está relacionado com um teste de hipótese, que a gente vai ver mais adiante, mas eu já preciso que vocês aprendam a fazer esse tipo de inspeção nos nossos dados. Então, é bem simples assim. Isso aqui garante para mim, então, que esses dados seguem a distribuição normal e eu posso calcular média e desvio padrão deles para fazer o que eu quiser, tá? Professor, o que que é o AD ali? É Anderson Darling? O valor de AD? Isso, E o que que é? exatamente, Felipe. Essa aqui, ó, é uma métrica que você também pode utilizar, né, para tomar essa decisão. Você vai chegar no mesmo caminho. Mas eu estou falando eu fiz menção ao valor P aqui, porque o valor P ele vai aparecer dessa aula até a última para nós agora, tá? Em todas as aulas a gente vai conversar acerca desse valor P. Então, é um valor muito importante para nós fazermos vários julgamentos aí. Agora, esse AD aqui, ó, é o parâmetro de Anderson-Darling, que você utilizaria também para fazer essa interpretação, tá? O AD seria só para interpretar isso daqui. Agora, o valor P, a gente vai utilizar ele para interpretar qualquer coisa que aparecer de agora em diante, tá? Tranquilo. Vamos ver aqui, ó, só mais um caso para a gente ver se ele passa, tá? Vamos tentar o Ryan Joyner aqui, ó. Fui lá, fiz aqui, ó. Aí, aqui agora já apareceu RJ, né? E aqui tá aparecendo para a gente, ó, valor P maior que 0,10 ou 0,100, né? Então, 10%. Então, quando ele fala aqui, ó, isso aqui é a sistemática do teste. Quando ele fala para a gente que é maior que 0,10, ou seja, 10%, isso aqui pode ser 20, 30, 40, 50, né? Ele é um pouco mais flexível, digamos assim, em termos de apresentação desse teste aqui, ó. Então, aqui passou também, ao nível de 5%, tá tranquilo, pode mandar ver os resultados. Então, é assim que você faz. Tenta num, se não passou, vai para o outro, até você achar que passa. Ah, não passou em nenhum, aí na próxima aula eu vou te ensinar como é que a gente faz para tentar ajustar isso daí, tá? Vamos aqui à pergunta que ele faz na letra B. Ó. Na letra B ele fala assim, ó, encontre o intervalo de confiança de 95% para o percentual médio de enriquecimento. Você está confortável com a afirmação de que o percentual médio de enriquecimento é de 2,95%? Por quê? Então, isso aqui é uma afirmativa. Ó. Você vai tomar isso daqui como sendo uma média, digamos assim, a longo tempo. Né? Então, seria uma espécie de Mi.
Então vamos lá, vamos fazer esse intervalo de confiança para a gente ver como é que ele se posiciona em relação a isso daí. Você vem aqui, estatísticas básicas, teste T para uma amostra. Tenho aqui os dados. Os dados estão na coluna, tá? É o exemplo 3. Vou vir aqui a 95%. Beleza. Aqui está. Então, ó, lá ele fala 2,95. Você está confortável? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos limites. 2,95 está dentro desse intervalo, pessoal? Tá, beleza. Tá dentro do intervalo aí. Vou chamar em duas casas aqui, ó, né, que foi o que ele apresentou para a gente como medida. Olha lá, ó, 2,84 a 2,96. O 2,95% está dentro. Então, eu estou tranquilo com a afirmação. Tá? É isso aí que era o esperado mesmo. Certinho? Pessoal, aqui eu tenho os dados do exemplo 4, mas aí depois vocês façam, tá? Para a gente não estender muito aqui, ainda tem mais algumas coisinhas para mostrar aqui para vocês, tá? Pessoal, agora eu vou falar de uma lei que é muito importante a gente ter em mente, essa lei sempre que nós estamos trabalhando com dados estatísticos e principalmente para vocês, engenheiros, que trabalham com projeções. Então, essa ideia aqui, ela é da maior importância. Eu denominei ela aqui, eu denominei não, né? Isso aí já é ponto comum entre o pessoal que trabalha com estatística, chamada de lei dos grandes números, né? Eu coloquei aqui para a gente assim, ó, parte 1. Então, para eu mostrar isso daqui para vocês, eu vou partir de uma ideia bastante simples aqui, que é, por exemplo, você fazer o cálculo da média esperada para um determinado conjunto de resultados. Então, eu estou pegando aqui, ó, no caso, a média esperada para o lançamento de dados, né? Então, você faz um lançamento, guarda esse resultado. Depois faz um segundo lançamento, soma ele, depois mais um resultado, mais outro, ou seja, vários resultados. Então, a gente coloca assim, ó, essa média, ela é igual à esperança de xi, essa aqui é de uma forma genérica, tá? Que é igual ao somatório de i de 1 até n, que é o tamanho da sua amostra, de xi vezes a probabilidade de ocorrência desse xi. Isso fica muito fácil para a gente analisar quando a gente trabalha com o lançamento de um dado. E o que a gente tira para um lançamento de um dado, a gente pode estender para qualquer outra situação, tá? Então, olha só, a esperança, tá? Quando eu colocar a esperança em qualquer lugar para vocês, isso significa que a média esperada. Então, a média esperada para a soma desses valores de lançamento dos dados vai ser igual ao somatório do resultado 1 até o resultado do lançamento n, né, do dado i, né, ou seja, do dado 1 até o n, vezes a probabilidade, né, de ocorrência desse dado 1 até o n. Então, a gente sabe que a probabilidade de ocorrência de cada um dos resultados, né, da face de um dado, sendo eles o 1, o 2, 3, 4, 5 e o 6, é de 1 em 6, tá? Então, aqui está, ó, no primeiro cálculo meu vai ser isso daqui, ó, 1 vezes 1/6, que é a probabilidade de ocorrência do resultado 1. E aí, assim eu fiz, né, para todos os resultados possíveis, para eu poder o quê? Para eu poder alcançar esse somatório aqui. Então, assim eu fiz, e eu vou encontrar aqui o quê? O valor de 3,5, né, como sendo a média a longo tempo. Guardem essa palavra, pessoal, a longo tempo. Ou seja, vou fazer vários lançamentos disso daí, tá? E eu espero a média 3,5 para esses resultados. Beleza, um outro fator importante, né, que a gente tem, que eu tenho a considerar aqui para vocês, ó, é que nenhuma das faces do dado tem esse valor aqui de 3,5. Mas, né, se eu calcular a média dos valores que vão sair ao longo do tempo, isso vai tender para esse resultado aí de 3,5. Beleza? Então, aí agora, eu vou fazer algumas simulações aqui com vocês, umas simulações muito interessantes que ajudam bastante a gente a entender, né, essa lei dos grandes números aí. É o que eu chamo aqui, ó, de parte 2. Então, guardem aquele valor lá de 3,5. Então, eu mandei aí para vocês os scripts, né, do R.
eu mostro aqui para vocês e mando eles, pessoal, porque se alguém quiser tentar fazer aí, é algo muito instrutivo. Eu acho bacana, né, você fazer, visualizar direitinho, com segurança, o que que acontece. E é bem simples, é só você pegar o código que eu escrevi, coloca lá no R, do jeito que eu coloco aqui, roda ele e você vai alterando e vai brincando lá do jeito que você quiser, tá? Então, ó, a gente vai procurar, com isso que eu vou mostrar para vocês agora, entender a lei dos grandes números. Aqui, ó, 2, como o tamanho amostral n afeta a amplitude do intervalo de confiança. E aqui, ó, como o nível de confiança afeta o intervalo de confiança. Então, vamos lá. Eu preparei os scripts aqui. Deixa eu só pegá-los aqui. No OneDrive. Então, eu vou abrir aqui esses 3 scripts bem simplesinhos para a gente trabalhar um pouquinho. O primeiro deles, pessoal, que eu vou pegar aqui, ó, é para simular para nós no R. Vou abrir um script aqui, ó. Então, ó, você abriu o seu R lá, tá? Instalou aí no seu computador, abriu ele. Você vai vir aqui, ó, em File, vai pedir aqui, ó, New File, R Script. Aí vai abrir essa parte aqui para você, ó. Aí você vem aqui, ó, simplesmente cola esse códigozinho que eu te mandei aí. O que que você vai fazer, ó? Você vai selecionar ele e executar aqui no Run, tá? O que esse código aqui está dizendo? Ó, eu estou pedindo para ele fazer sorteios, né, de valores de 1 a 6, que é os dados, né? E quero 10 resultados e quero que esse sorteio seja feito com reposição. Ou seja, ele vai sortear um resultado e é como se voltasse ele para a urna, tá? E aqui agora, ó, eu vou pedir a média, né? Eu pedi para ele calcular para mim a média desses valores sorteados. Então, beleza, ó, eu venho aqui, executo, aí vai aparecer aqui no console para você, ó, as amostras sorteadas, ó. Aqui estão as 10 amostras, ó. Tá vendo? Então, ó, o número 2 não saiu. Quando você calcular a média aqui, ó, 2,8. Quanto que eu esperava? Eu esperava uma média de 3,5. Vamos sortear outra aqui, ó. Vou sortear outra. Sorteei outra, ó, deu esses resultados, aí a média deu 3. Vou fazer outro sorteio, né? Mais uma amostra. Olha só para você ver, aqui agora deu 3,5, ó, tá? Então, beleza, faço outra aqui, ó. Ó, essa aqui já deu 4,1, já ficou mais longe. Enfim, isso vai acontecendo. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, eu vou passar a pegar 1000 resultados de cada vez. Ao invés de pegar 10, eu vou pegar 1000. Vamos ver o que que acontece aqui, ó. Então, ó, mudei lá para 1000 e vou pedir para executar. Aqui estão os 1000 sorteios, ó, as 1000 jogadas que ele fez para a gente. A média que deu aqui, ó, 3,501. Vamos pedir para executar de novo. Ó, 3,431. Ó, 3,518 numa próxima, mais uma. 3,465. 3,435. Então, o que que a gente observa agora? Como eu aumentei, ó, lei dos grandes números, como eu aumentei o número de resultados, essa média calculada, ela está tendendo para aquela média de 3,5, que é a média esperada, tá? E vejam vocês, cada amostra que eu faço, né, acaba aumentando aí, cada amostra que eu faço dá uma média diferente para a gente. Vamos apelar agora, vamos pedir aqui 10.000. Então, vou pedir 10.000 resultados. Vou executar aqui. Ó, já executou. Olha lá o resultado médio, ó. 3.514, tá? Ele aqui, ele tá omitindo outras entradas aqui, mas ele faz o cálculo para a gente, tá? Ó, vou pedir para calcular outro, ó. 349,53. Mais 10.000. 348,889. Mais 10.000. 351,37. Então, à medida que esse número vai
aumentando, o que que acontece? Vai convergindo, né, para aquele valor esperado que a gente tinha. Beleza, vamos deixar isso daqui, vamos brincar com outra coisa agora. O que que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para você aqui, ó, um outro resultado bastante interessante agora do ponto de vista gráfico, né? Eu estou pedindo para ele fazer aqui um, um sorteio, né? Relacionado a uma amostra qualquer, e ele vai mostrar para nós graficamente, aqui, ó, eu estou pedindo um N igual a 1000, e em cima de 6 resultados. Essa aqui é uma base aleatória que eu utilizo, para que ele utilize a mesma base do início ao final, tá? São coisas aqui do código que vocês não precisam entender, não. Depois, quem tiver curiosidade, vai estudando aí e vai entendendo um pouco mais. Então, pessoal, ó, eu venho aqui, ó, e faço, ele vai apresentar para nós um gráfico, ó, desses resultados. É como se fosse aquele resultado dos dados, né, que eu pedi lá anteriormente. Então, veja para você, observe aqui para vocês verem, ó. No início, essas médias, elas ficam muito espalhadas, ó. Elas vão ficando espalhadas à medida que aqui, ó, em X vai crescendo. O que que acontece? Ó, ela vai amontoando aqui, ó, para um valor em torno de 3,5, né, que é o valor médio desses dados aí, ó, dessa média dos dados, né, da soma dos valores. Então, isso é algo bastante interessante. Deixa eu dar uma pelada com ele aqui, ó. Vou pedir para ele fazer 10.000 vezes isso daí para a gente, tá? Ó, mudei lá, seleciono o código, vou em Run. Aí agora, ó, ele apresentou aqui para nós, ó, demorou um pouquinho, né? Porque fica pensando aí. Deixa eu... Esse aqui agora, ó, é o resultado que ele nos apresenta, ó. Veja que começa largo, né? Ou seja, oscilando muito as médias. À medida que o valor vai aumentando, o que que acontece? Você vai tendo aqui uma convergência, né, para esse resultado de 3,5. Isso aqui, pessoal, é mais ou menos o seguinte, imagine só, você lança uma moeda, a chance de dar cara ou coroa é de 50%, né? Dar um ou outro resultado. Aí você faz um lançamento, dá cara. Faz outro lançamento, deu cara também. Muita gente boa pensa que se sair cara na primeira, a próxima é coroa, tá? Só que esse é um pensamento muito infantil dentro da estatística. O que que você tem que pegar? Você tem que pegar o resultado a longo prazo, tá? Então, a longo prazo vai haver o quê? Vai haver uma convergência para que metade dos resultados no lançamento de uma moeda seja cara e a outra metade seja coroa, tá? Mas você pode fazer, por exemplo, 10 lançamentos e 8 deles dar uma e só 2 dar o outro. Tá? Então, esse aí é um número pequeno. Aí você vai fazendo mais. Então, essa é a lei dos grandes números. À medida que você vai amostrando mais e mais, aumentando o tamanho da sua amostra, a média estimada converge para a média populacional. Tá? Só para finalizar aqui agora, deixa eu tratar de um outro código aqui, que é bastante interessante também. Esse aqui relacionado com os intervalos de confiança, pessoal. Então, vou colar ele aqui, ó. Só você selecionar, pode selecionar tudo e executar. Aqui, pessoal, deixa eu só explicar para vocês, ó, eu peguei uma população com média 10, desvio padrão igual a 2, e uma questão interessante aqui, ó, é que quando você simula, aí sim, aí você conhece a média verdadeira, ó. Então, a média verdadeira nossa aqui é 10, tá? E o desvio padrão é 2. E aí a gente vai ver como é que isso se comporta. Olha só, estou pegando aqui, ó, amostras de tamanho 100, aí eu venho e faço o cálculo do intervalo de confiança, numa confiança de 95%. E aí eu peço... Oi? Desculpa, o 10 é a média? O 10 é o valor médio aqui, ó, para esse que eu vou fazer agora. Ah, tá. Tá? Esse aqui não tem, assim, nada a ver com com os resultados do dado, não, tá?
Esse aqui eu peguei lá eu estou definindo aqui a população, né? Então eu defini ela como média 10 e desvio padrão igual a 2. Vou retirar aqui, ó, 100 itens, vou construir um intervalo de confiança e vou verificar, né, o que acontece com isso daí do ponto de vista aleatório em termos de resultado. Então, ó, beleza, fiz aqui, ó, o primeiro cálculo para a gente, apareceu isso daqui, ó. O que acontece? A média está aqui, ó, a média é 10. Essas barrinhas são os intervalos de confiança que eu construí. Então, vocês vão ver que parte deles estão mais para a esquerda, outra parte mais para a direita, e eu programei ali para aqueles que não contiveram a média, ó, saísse fora. Então, o que significa aqui? Ó, de 100 intervalos de confiança que eu construí, fazendo uma amostragem aleatória nessa população de média 10 e desvio padrão igual a 2, apenas 3 desses intervalos aqui, ó, estiveram fora, tá? Os outros todos estão contendo a média. Aí eu coloquei ele para calcular aqui para a gente. Então, ó, a gente fez o teste com 95% de confiança, porém 97% dos intervalos aqui nesse caso estão contendo a média. Essa é uma outra ideia importantíssima, pessoal, que quer dizer o quê? Esse 95% de confiança, ele não obrigatoriamente vai coincidir com o que você vai obter na prática, não. O que vai acontecer? Se você, né, fizer muitos intervalos de confiança, aí, ao longo do tempo, em média, 95% dos intervalos conterão a média e os outros 5% não vão conter. Quer ver? Ó? Eu vou fazer aqui agora uma outra simulação, os mesmos parâmetros. Ó. Vou executar de novo. Aqui agora já foi 93. Ó. Então, o primeiro foi 97%, deu beleza. Aqui agora 93. Agora eu já tenho, ó, 7 deles que estão fora. Tá? Vamos fazer mais uma vez. Ó, agora já foi sucesso de 94, ou seja, 6 deles estão fora. E você vai fazendo, isso é aleatório. Aqui agora, ó, já foi 96%, ó, e assim por diante. Perfeito, pessoal? Vou fazer aqui agora o seguinte, ó, vou aumentar a amostra, vou passar para uma amostra de tamanho 1000, só para a gente ver, né, o que isso acaba influenciando em cima do nosso intervalo de confiança. Fotografa esses intervalos de confiança aqui, ó. Esses aqui são com 100, tá? Vou fechar, e aí agora vou selecionar o código todo aqui e vou executar. Olha só, o que aconteceu, pessoal? Como eu aumentei o tamanho da minha amostra, a amplitude do meu intervalo de confiança diminuiu. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Aumentar a amostra é bom para diminuir essa amplitude e, no limite, né, se você pensar numa amostra muito grande, esse intervalo ele tende a uma medida pontual, que eu estou caminhando em direção a quê? A amostrar a população inteira. Só que a gente não vai querer isso, né? Então, aqui nesse caso, ó, o que aconteceu? Aumentei a amostra, o meu intervalo de confiança diminuiu a amplitude. Deixa eu vir aqui agora, ó, e vou mudar a confiança, vou passar para 99%. Quando eu passo para 99% de confiança, seleciono aqui novamente o código e executo ele. Aqui agora, para ver direitinho, depois vocês façam em casa. Quando eu aumentei aqui a confiança, a amplitude do intervalo aumentou um pouco, tá, em relação àquele último resultado. Por quê? Quando eu aumento a confiança, uma das formas de eu garantir que a minha média esteja ali naquele intervalo é abrir a amplitude. Então, quando você aumenta a confiança, você acaba abrindo esse intervalo, tá? Então, é bom você ter uma confiança alta? Mas é bom você ter um intervalo com grande amplitude? Não é bom. Então, quando você aumenta a confiança, geralmente você tem que aumentar a amostra para compensar o efeito.
aumentei a confiança, eu aumento a amplitude. Tá? Como é que eu diminuo essa amplitude? Aumentando o tamanho da amostra. Então, você vai jogando com esses fatores aí, tá? Então é isso, pessoal. Depois vocês peguem o código aqui, o R é muito simples de instalar, vocês têm vários tutoriais aí, e vai brincando com isso daqui, porque dá uma noção muito boa para a gente como é que as coisas funcionam. Aqui, ó, nesse caso, ó, 99% de resultados corretos, né? Vamos executar aqui mais uma vez. Ó, deu 99 de novo. Aqui, ó, já foi 95%. Eu estou pedindo 99, mas alcancei só 95. Agora eu alcancei 98, ó. E assim por diante, né? Isso é aleatório, tá? Ao longo do tempo é que, em média, 99% deles vai conter a média. Não quer dizer pelo fato de que, se você estabelece 95% de confiança, se você fizer 100, vai dar exatamente 95, ok, e apenas 5 errados. Não, isso é ao longo do tempo. Vale aqui a lei dos grandes números, tá? Beleza, vamos voltar lá só para a gente terminar aqui, pessoal. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Ali quando você aumentou, né, o tamanho da amostra de 100 para 1000, a gente viu que o intervalo reduziu bastante, né? Perfeito. Então, assim, pensando no processo produtivo nosso aqui, por exemplo, né, que eu tenho amostragens diárias aí, é uma avaliação interessante a ser feita, se é melhor eu fazer amostragens com um N pequeno e várias amostragens, ou fazer uma amostragem maior, porém com a frequência menor, né? Aí é o Felício que está falando? Isso. Felício, aí eu vou te falar o seguinte, isso vai depender do tipo de decisão que você precisa tomar, né? Por exemplo, a sua decisão, você tem que tomar ela diariamente? Em alguns casos sim, outros não, né? Tem que fazer essa análise, então. Isso, perfeito. Esses casos que você tem que tomar a sua decisão rapidamente, aí você vai ter que trabalhar com amostras menores, né? Agora, se você tem a possibilidade de acumular resultados para fazer uma análise, você consegue fazer uma análise de alcance maior, tá? Sem dúvida nenhuma. É igual você viu aqui, né? Quando a gente aumentou muito a amostra, a gente estreitou esse intervalo. Então, estreitar o intervalo quer dizer o seguinte: você está quase indo na média populacional. Né? Algo que eu brinquei com vocês. Não adianta nada você me falar que a chance de chover amanhã está entre 5% e 95%. Isso aí é um resultado que não dá para eu operar nada do ponto de vista prático. Né? Agora, se você me fala, olha, eu estou confiante, 95% que amanhã a chance de chover é de 80%, opa, com certeza eu vou sair de casa levando um guarda-chuva, né? Seria algo mais ou menos assim, beleza? Então, depende muito, né? É igual eu te falei lá com relação ao Gosset, né? Ele não tinha tempo de contar os resultados deles sem isso ser um fator interferente. Então ele teve que dar um jeito de arrumar uma distribuição para poder tratar com amostras pequenas, né? Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. A gente sempre avalia o que você tem lá do ponto de vista experimental. Beleza? Beleza. Pessoal, aqui agora, ó, uma ideia muito importante para nós é essa, ó. Nós já estamos quase entrando na parte de modelos, né, de regressões, e é muito interessante fazermos uma diferenciação entre aquilo que é um modelo determinístico e aquilo que é um modelo estatístico. O modelo determinístico, ele coloca para a gente assim, ó, se você precisa ir, né, de um ponto A até um ponto B, você só tem um caminho aqui, ó, né? Então, ó, quando você pega esse ponto aqui, ó, isso é um ponto mesmo, tá? Aqui é um ponto, aqui é um ponto, um ponto. Então, você tem que seguir esses pontos. Perfeito? Então, isso é o quê? Isso é um modelo determinístico, né? Quando eu pego, por exemplo, uma equação simplesinha aqui, ó, densidade é igual a massa sobre volume. Isso aqui é determinístico, ó, isso aqui não carrega nada de estatístico. Você que tem que fazer o tratamento disso
né, e apresentar essa determinação experimental de densidade com uma certa variabilidade. E aí, quando eu falo em variabilidade, obviamente eu estou vindo aqui para o campo da estatística. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, o mesmo ponto A e B, só que agora eu não tenho só um ponto de possibilidade para eu passar. Se eu quiser vir, né, daqui para cá, ó, eu posso passar por esse ponto aqui, eu posso passar por esse ponto aqui, eu posso passar por um ponto intermediário, tá? Enfim, você agora não tem o quê? Você não tem apenas uma possibilidade. Nós dizemos que você tem um intervalo de possibilidades. Então, por isso que para nós o intervalo de confiança ele é muito importante. Por quê? O intervalo de confiança, ó, se eu chamar isso daqui de limite inferior, isso daqui de limite superior, né, você vai ter uma gama de resultados, né, que pode acontecer aqui nesse intervalo. E a natureza, ela é, por essência, assim, tá? Ela não é exata, eu vou passar por ali. É claro, né, nós sabemos aí que muita coisa a gente consegue fazer o mapeamento com uma precisão muito alta, né? Não estou falando que isso daí não seja possível, não. Só que, do ponto de vista de você pensar numa situação, eu vou passar exatamente por esse ponto, isso é muito complicado, né? Por mais que você tenha uma alta precisão, você vai esbarrar na questão de precisão daquele equipamento que você utilizou para medir. Você poderia colocar isso daqui como sendo a realidade se você tivesse uma precisão infinita, mas você não tem, nós não temos. A gente trabalha sempre com sistemas que apresentam intrinsecamente erros aleatórios. Então, daí a importância de nós trabalharmos com esses intervalos de confiança, né? Por quê? Porque aí você consegue saber qual que é a margem, né, de variabilidade que você pode ter daquela medida. Então, isso é uma questão muito importante, né, a ser levada em consideração quando você vai estudar qualquer fenômeno que seja, tá? Pessoal, só para a gente terminar aqui agora, né, a pergunta que eu coloco é: qual o nível de confiança mais utilizado? A gente tem conversado aí, e eu sempre falo para você num nível de confiança de 95%, mas pode aparecer 90%, pode aparecer 99%, pode aparecer 92%, nunca vai aparecer 100%, isso aqui não aparece, porque isso daqui significa o quê? Isso aqui significa você mapear a população inteira, nós nunca vamos fazer isso, tá? Então, eu coloquei aqui do lado para vocês um senhor da maior importância, né? Tudo que a gente vai ver de planejamento de experimentos mais adiante nasce com esse sujeito aqui, ó, tá? Que é conhecido aí como Fisher. Tem um teste aí na estatística que a gente conhece como teste F, a gente vai usar muito ele aqui, tá? Esse teste F aqui é em homenagem, né, ao Fisher, a esse cidadão aqui. Esse aqui que eu falei para vocês que era amigo lá do Gosset, né? Ele tinha uma admiração muito grande por Gosset. O que acontece, pessoal? Igual eu estava discutindo com o Felício, tudo é uma questão de você avaliar o que você precisa, tá? Em termos de amplitude do seu intervalo, então você vai jogar, ó, essa confiança está relacionada com alfa, né? E o alfa, ele determina para você ou o Z alfa sobre 2, ou senão T alfa sobre 2. Então, e esses valores aqui, ó, eles interferem na amplitude do intervalo de confiança que você vai obter para a tomada de decisão. Então, é uma questão de você equilibrar, né? O que você está disposto a aceitar como uma margem de erro razoável, né, para a sua estimativa intervalar. Então, passa por isso daí. O que acontece? Esse indivíduo aqui, ele escreveu esse livro que eu trouxe aqui para vocês, ó, tá? Que é a parte de planejamento de experimentos, né? Desenho de experimentos numa tradução literal, mas a gente traduz isso como sendo planejamento de experimento. Então, é o planejamento de experimentos. Nesses trabalhos que ele apresentou aqui, ele usou praticamente 100% das vezes o valor de 95% de confiança.
que é o valor de confiança que consegue equilibrar uma boa amplitude de intervalo, né, e ao mesmo tempo não exige de você tamanhos amostrais muito grandes. Mas é claro, fica ao gosto do freguês, é você quem vai escolher isso daí. Mas o que, que acontece? Como o Fisher, né, que é uma sumidade nessa parte de planejamento de experimentos, usou praticamente 100% das vezes esse valor de 95%, então você vai ver muito isso daí, né, praticamente todos os artigos que você pega para analisar, você vai ver o pessoal lá utilizando, né, alfa 5%. E não explica não, tá? Não faz essa questão, eu pensei nisso em termos de amostra, nisso em termos de amplitude do intervalo. Não, a gente utiliza esse alfa 5% porque foi o mais utilizado por Fisher, né? E como ele era muito bom nisso, ele sabia o que ele estava fazendo, então eu vou utilizar também, tá? Então, beleza, ficou caracterizado assim. Esse livro aqui, pessoal, é um livro extremamente duro de ler, tá? Não é um livro fácil, mas trata de tudo que a gente vai discutir aqui durante a nossa disciplina. Então, aqueles que se sentirem à vontade, né, pode explorar o que está aqui nesse livro. É um livro que traz insights e uma caracterização do experimento muito boa, mas você tem que se preparar um pouquinho fora, né, desse livro aqui, para quando você vier para ele, você consiga entender melhor, né, o que está escrito aqui, né, sem duvidar da capacidade de ninguém, mas eu passo a minha própria experiência, né, enquanto eu não li muita coisa fora, ficava meio duro de fazer a leitura disso daqui, e alguns pontos até hoje ainda é bastante duro para mim, né, mas à medida que você vai evoluindo, você consegue ir acessando mais informações aqui, tá? E ao passo que a gente tem, né, muita gente boa aí que escreve coisas muito interessantes e mais fáceis de digerir. Então vamos lá, o significado prático dos níveis de confiança, só para que a gente reforce aí mais uma vez, né, essa questão. Quando você faz, né, um intervalo de confiança com 95% de confiança, isso quer dizer que, em média, a cada 10 decisões que você toma, uma delas é errada e 9 estarão certas. Quando eu coloco para você em média, eu estou querendo dizer aquela questão de a longo tempo. Por isso que eu destaquei, coloquei sublinhado aqui. 95% quer dizer que a cada 20 decisões que você toma, em média, uma estará errada e 19 estarão certas. E quando você faz isso com 99% de confiança, a cada 100 decisões que você toma, em média, uma delas estará errada e 99 delas estarão corretas, tá? É claro, aqui é muito melhor, mas isso tem um preço, né? E o preço que eu coloquei para vocês, você tem que aumentar o tamanho da sua amostra para que você consiga fazer esse tipo de análise aqui de forma considerável. Porque você aumentou a confiança, né, você tem que aumentar a amplitude do tem que aumentar, não, vai aumentar, né? É como se você pensasse assim, eu vou lançar uma bola por uma janela, e essa janela tem duas partes. Se você abre ela só um pouquinho, né, abriu um pouquinho, é o 90%, e você lança essa bolinha, né, é claro que se você abrir a janela mais, você aumenta o quê? Né? Se você leva ela lá para 99, você aumenta a chance de você atravessar essa bolinha pela janela, tá? Só que aí você não tá legal, porque você está abrindo muita janela. E uma forma de você ter a mesma confiança e fechar a janela é aumentar o tamanho da amostra. Tá joia? Pessoal, aqui no próximo slide eu coloquei um pouquinho, né, da vida do Fisher, né? Depois vocês deem uma lidinha aí, vale a pena, tem algumas coisas bem interessantes, tá?